Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Se você quiser ter ou possuir dias melhores, ouça essa mensagem até o final. Se você quer ter paz na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, principalmente no seu coração, ouça essa mensagem até o final. Peço, por favor, se você puder se inscrever no nosso canal, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens postadas diariamente. O que é profecia? Profecia não é uma revelação e nem é uma visão. Profecia é algo que Deus fala para o seu profeta para alertar dias piores, para alertar grandes catástrofes, grandes ruínas na vida de alguém, na vida de uma nação, na vida de uma família, enfim, na vida de alguém. E nós vamos falar da situação do Brasil e do mundo, especialmente, principalmente, do Brasil. Deixa eu dizer para vocês, Deus fala, irmãos, quando quer livrar o seu povo. Presta atenção. Muitas pessoas culpam o governo dos fracassos, das ruínas, das catástrofes que acontecem na economia, na sociedade. Mas escute, isso não é bíblico. Apesar da palavra de Deus dizer que quando o ímpio reina, o povo geme, o povo chora, mas quando o justo governa, o povo sorri e o povo se alegra. Só que a Bíblia diz que quando o povo de Israel pediram um rei, porque todos os países tinham rei, menos Israel. Israel era comandado pelo profeta Samuel e todos os países tinham rei. E o povo disse para Samuel, todo mundo, todos os países têm um rei, menos Israel. Levanta um rei para nós. Ou seja, o povo não precisaria de um rei. O povo precisaria e precisa buscar a Deus. Era isso que o povo precisava. E a Bíblia diz que quando Samuel foi consultar a Deus, Deus disse: Samuel, não se preocupe, porque esse povo não rejeita a tu, Samuel, mas esse povo estão rejeitando a mim. E a Bíblia diz que Deus mandou Samuel levantar um rei, ungir um rei. E quem foi esse rei? Saul. E a Bíblia diz que Israel entrou em ruína. Mas no meio de Israel tinha um povo de Deus. E quando tem alguém de Deus na nação, quando o povo busca a Deus, Deus faz alguma coisa. Saul começou a oprimir o povo. Irmão, preste atenção que isso é muito sério. Isso é muito sério. Saul começou a oprimir o povo. E o povo de Deus buscava a Deus. Aqueles que eram de Deus se deram bem, pode ter certeza disso. E a Bíblia diz que Deus, ele olhou para o povo. Você sabe o que Saul fez? Saul, ele cometeu um suicídio numa guerra para deixar o povo de Deus em paz. O que eu entendo com isso, irmão? E você vai entender também. É que quando tem alguém temente a Deus numa nação, Deus remove
os governantes ímpios. Deus remove os governantes opressor que atribula as pessoas de Deus, o povo de Deus. E a Bíblia diz que Saul, ele foi para a guerra, já estava totalmente fora dos padrões de Deus, se realmente um dia ele teve nos padrões de Deus, e ele cometeu um suicídio. Ele cometeu um suicídio. Por quê? Porque um rei que governava através da sua própria vontade, através do seu querer, da sua própria vontade. Irmão, Deus, para livrar o povo, não estou falando de um crente, de um evangélico, de um católico, de um religioso, não. Estou falando que Deus, para livrar o seu povo das garras de um mau governante, de um mau presidente, de um mau governador, de um mau prefeito, Deus permite acontecer coisas desastrosas com esse governante. Como permitiu acontecer com Saul? Não é que Deus quer que aconteça, mas quando tem pessoas tementes a Deus no lugar, no país, no estado, na cidade, Deus faz alguma coisa ou permite acontecer algo para proteger o seu povo. O que aconteceu? Saul cometeu um suicídio. Veio o governo do rei Davi, que afinal de contas governou muito bem, apesar de ter tropeçado, mas reconheceu o seu tropeço, o seu pecado e se levantou. Então Deus, para poupar os seus filhos, repito, não estou falando de um religioso, estou falando de um filho de Deus, ele permite acontecer coisas desastrosas. É verdade, como aconteceu com o rei Saul. Deus, para proteger os seus filhos das garras de um mau prefeito, de um mau governador, de um mau presidente, de um mau senador, de um mau deputado, de uma mau liderança, seja em qual área, Deus permite coisas desastrosas acontecer para proteger o seu povo. Deus permite coisas desastrosas, catástrofes, acontecer para proteger o seu povo da opressão dos maus governantes. Mas isso quando tem pessoas tementes a Deus naquele lugar, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Então Deus permitiu um suicídio com o rei Saul, para que viesse alguém e governasse com retidão, com obediência, temor em Israel. Do mesmo jeito, lá no Egito, o povo de Deus escravizado pelo rei Faraó, foi quando Deus mandou aquelas pragas, e o rei Faraó endurecendo o coração, Deus mandou praga. Por quê? Porque ali no Egito tinha pessoas de Deus escravizadas pelo governante. O que Deus fez ali para livrar o seu povo das garras da soberba, da prepotência de Faraó? Lá em Israel, Deus removeu o governo, a ponto do governo de Saul, que era rei de Israel, cometer um próprio suicídio para deixar o povo de Deus em paz. Lá no Egito, Deus não removeu o governante, mas Deus removeu o povo e levou para a terra prometida. Quando tem alguém temente a Deus, irmãos, e quando você ouve essa mensagem, vai comentando abaixo o que você está achando dessa palavra, o que você está achando desta mensagem, desse recado de Deus para você.
Lá no Egito, Deus não removeu o governo, mas Deus removeu o povo das garras do egípcio, ou seja, do governo de Faraó. E a Bíblia diz que quando o povo saíram do Egito para a terra prometida, lá no rio, no Mar Vermelho, quando chegando no Mar Vermelho, Faraó se arrependeu de ter permitido o povo sair do Egito. E mandou seu exército ir em busca do povo de volta que ele tinha liberado para sair da escravidão. Lá no Mar Vermelho, o povo de Deus, Moisés foi orar, Deus disse: Moisés, não ore a mim, não é momento de você orar a mim, é momento de você usar a autoridade, o cajado. Toca no Mar Vermelho, porque o mar vai se abrir e vocês vão passar a pés enxutos. E a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, quando chegou no Mar Vermelho, que atrás vinha o exército de Faraó. A Bíblia diz que Moisés tocou no Mar Vermelho e o povo de Israel passou no Mar Vermelho a pés enxutos. Segundo alguns estudos, a profundidade daquele Mar Vermelho era de 2.500 e poucos metros de profundidade. E o mar se abriu, o povo de Deus passou a pés enxutos. Quando eles passaram, o povo de Israel passaram, Deus disse que o povo do rei Faraó, ou seja, do Egito, ia passando para trazer o povo à escravidão de volta. Moisés tocou no mar e o mar se fechou. E todos os egípcios, todos os soldados que iam passando ali do Egito, se afogaram. Só ficou Faraó e alguns lá para contemplar a derrota do seu próprio povo. Por que Deus não permitiu Faraó morrer? Porque não ia ter sentido Faraó morrer. Faraó tinha que ver a glória, a manifestação de Deus na vida do povo de Israel. E Faraó ficou pasmado, assustado, quando aquele mar de 2.500 e poucos metros de profundidade se fechou e destruiu todo o seu exército. Faraó ficou ali contemplando, assustado. Porque sabe por quê, irmãos? Você que me escuta agora. Alguma coisa Deus faz quando o país, quando o estado, quando uma cidade tem pessoas tementes a Deus. Quando o povo teme a Deus, que tem um prefeito, um governador, um presidente, um rei, né? Vocês sabem que Saul, lá em Israel, e Faraó, lá no Egito, representa hoje um governador. Representa hoje um presidente da república, representa hoje um prefeito, às vezes que quer sugar a nação, beneficiar a si próprio ou seus comparsas, né? Deus puniu, Deus pune, mas Deus só pune a liderança, irmão, quando o povo é temente. Quando o povo é temente. O que Deus quer falar através dessa mensagem? Por que o Brasil até hoje está assim? Entra o governo corrupto, sai o governo corrupto, as autoridades políticas fazem o que quer, as autoridades eclesiásticas fazem o que quer, as autoridades civis fazem o que quer, as autoridades empresariais fazem o que quer e não tem punição. E Deus às vezes fica olhando. Por quê? Porque Deus só livra um país, um estado, uma cidade, uma nação, quando o povo teme a Deus, porque Deus não vai deixar o povo que lhe busca, o povo que busca ele de coração, ser massacrado pelas autoridades corruptas. Foi o que Deus fez lá no Egito com Faraó. Destruiu o exército de Faraó afogado. E foi o que Deus permitiu acontecer lá em Israel, quando Saul oprimiu o povo e cometeu um suicídio. Sabe por quê, irmãos? Quando existe alguém temente a Deus, Deus ele age em favor do seu povo.
Lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, presta atenção que não adianta você, brasileiro, engraçado, você querer dizer que a culpa é do governo, que não é. A culpa não é do governo, a culpa é da nação que não busca Deus. Porque quando a nação busca Deus, Deus livra o seu povo das garras das autoridades injustas. Das autoridades soberba, prepotente, orgulhosa, gananciosa. Essa é a verdade. Não adianta tirar um Bolsonaro, botar um Lula, um Ciro Gomes, que a situação da nação vai continuar a mesma. Porque o problema não está no governo. Quando o povo busca Deus, Deus remove as autoridades perversas, arrogante, soberba. As autoridades que punem, que assola, que aflige o povo de Deus. Lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, Deus disse assim, ó: se o meu povo, Deus não falou assim, se o governo, se o prefeito, se o governador ou o presidente buscar a mim, Deus não falou isso. Deus falou assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar a mim, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, lá do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, largar os seus caminhos errados, lá do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é sarar? Só sara quem está doente. E a doença, irmão, não é só física. A doença é no país, é no estado, é numa cidade. Eu tenho visto muito isso no Brasil. Aí tem gente que diz, não, vamos deixar Bolsonaro, vamos colocar o Lula, porque vai mudar. Não vai, porque o problema não está no governante. O problema está na população, está na nação, isso é bíblico. Porque quando o povo teme a Deus, Deus remove o prefeito. Deus remove o prefeito ruim, Deus remove o governador ruim, Deus remove o presidente ruim. Como? Não sei, de repente, como fez com Saul. O que Saul fez? Se suicidou. Ficou tão atormentado de tanta coisa errada que fez, que achava que o suicídio ia trazer para ele a paz. E a Bíblia diz que o suicida vai para o inferno, não tem salvação. E aí? Quando o povo é temente a Deus, Deus remove ou o governador, ou o prefeito, ou o presidente, né? Como quiser falar, como removeu Saul e trouxe Davi, que era temente a Deus. Ou então remove o povo daquele lugar e leva para um lugar melhor, onde o povo vai ser abençoado. E o Brasil? Vamos falar do Brasil. Por exemplo, porque o Brasil é um país rico, está entre os 5 países mais ricos do mundo, mas não sai dessa miséria, dessa desgraça que você vê. Porque o problema não está no governante apenas, porque se o governante é corrupto, Deus move. Deus tira ele morre, não sei, alguma coisa acontece. Mas Deus faz alguma coisa. Deus não vai deixar seus filhos sofrer. Você que é pai, você que é mãe, não vai deixar seu filho morrendo nas mãos dos outros se você pode livrar ele. Deus não vai deixar. Por exemplo, eu quero falar um pouco sobre a soberba dos brasileiros. O brasileiro, ele é soberbo de nascimento. Ele é avarento, ganancioso, prepotente, um bocado é ladrão. Suga o sangue dos outros. Quer ver uma coisa? Se você diz que o brasileiro é hospitaleiro, você nunca passou fome nesse Brasil.
Se você diz que o brasileiro é aconchegante, é misericordioso, gosta de ajudar, você nunca precisou de ninguém. Você quer saber se os brasileiros é hospitaleiro? Precisa de um bocado desses infelizes. Quer ver uma coisa? Vai vender alguma coisa na rua para você ver. Vai vender alguma coisa na rua para você ver. A pessoa nem compra o que você está vendendo e nem te ajuda. Não, peraí, eu não vou comprar não, mas peraí, eu vou te ajudar. Sabe o que eles falam? Não, obrigado. Não, você vai vender. Como vai vender, infeliz? Se você fala que a pessoa vai vender, mas você mesmo comprou. O vendedor de rua sai na rua vendendo seus produtos para sobreviver, pagar sua faculdade. É humilhado, né? É humilhado, porque brasileiro, principalmente esses empresários, comerciantes, esse empresário não, esses donos de boteco, tem preguiça de trabalhar, aí não sabe mexer nem com venda, aí vai botar uma vendinha ali, ó. Vai botar uma vendinha ali porque é preguiçoso, não sabe nem mexer. Não é nem pacato. O cara não é nem pacato, não é nem educado para atender. Aí coloca um comércio que tem preguiça de pegar no pesado, outros não querem estudar. Né? Não, obrigado, 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 obrigado. Ou seja, o infeliz nem compra e nem ajuda um pai de família, uma mãe de família, ou um rapaz, uma moça que está trabalhando, vendendo alguma coisa, vendendo um algodão doce, um amendoim, uma jujuba, uma pipoca, um pano de chão, um saco de lixo para sobreviver, né? Porque saco de lixo no Brasil hoje está sendo muito vendido. Vai vender alguma coisa, ele nem compra e nem ajuda a pessoa. Ah, não quero não, que lá em casa ainda tem um. Então fala o seguinte, tem ainda? Não vai comprar não? Ajuda a si mesmo. Porque senão esse mesmo vendedor, amanhã vai passar até você roubando você. Porque no Brasil é assim, se você vai trabalhar, vender alguma coisa, você é humilhado. Se você vai pedir alguma coisa, você é humilhado. Ah, vai trabalhar. Se você vai roubar, é bandido. Tem que ser preso. Ah, tem que morrer, muitos falam, né? Finalmente, brasileiro, o que você quer que as pessoas façam? Se vai trabalhar, você humilha. Se vai pedir, você humilha. Se vai roubar, você diz que o cara tem que morrer. Lógico que roubar não é o resultado, não é o futuro. E aí? E aí? Aí o vendedor, coitado, vai ali vender alguma coisa também. Aquelas pessoas não valorizam. Também tem vendedor também que não valoriza o seu produto, né? Tem os mortos de fome por aí que vai trabalhar aí, ganha 10 centavos, R$ 1 em cada produto, porque quer vender muito, ou seja, nem valoriza, vendedor de rua, alguns nem valoriza o seu trabalho. Como é que aqueles outros que você está oferecendo seu produto vai valorizar você? O Brasil é um país de preconceituoso. O Brasil é um Brasil preconceituoso. Se você sai de chinelo para vender, muitos humilham porque sabe que você está precisando. Se você vai vender de bermuda, vão te humilhar, porque o brasileiro, ele é diplomado, ele tem faculdade para humilhar, não é hospitaleiro. Então você, vendedor de rua, vista uma roupinha melhor. Não porque tem que ser assim, mas porque o brasileiro, ele ele é cheio de preconceito, é cheio de soberba. Geral. Olha para a aparência aí, você está precisando, então eu vou humilhar. E se eles verem que você precisa, é que humilha mesmo. Como é que Deus vai abençoar um país desse? Fala do governo, mas é pior do que o governo. Então o vendedor às vezes não valoriza o seu produto. É engraçado que você vai nos comerciantes, nas vendas, e oferece seu produto ali trabalhando. Aqueles donos de comércio falam, não, obrigado. Ou seja, o empesteado quer vender, mas não quer comprar. Né? Dono de padaria, de mercadinho, de vendedor de cachaceiro. Né? Então o Brasil, irmão, se você for fazer uma reciclagem, não sobra nada. Não sobra nada. Então, outra coisa que eu vou falar, o vendedor de rua, às vezes nem valoriza o produto dele, aí quer que os outros valorizem, não valoriza. Sai de chinelo, bagunçado, sujo, aí complica.
Porque o brasileiro é preconceituoso. Se ele vê que você precisa, vai te massacrar, vai te humilhar. Essa é a verdade. E o comerciante que está ali vendendo, você passa no comércio dele para vender alguma coisa, o empestado nem compra e nem te ajuda. Ou seja, ele é tão infeliz, ele é tão soberbo, egoísta, que nem compra o que o vendedor de rua está passando, vendendo no comércio dele, mas também não ajuda. Aí a peste quer, me desculpe, irmão, é muito revoltante. Quer vender, quer que entre pessoas no comércio dele para comprar, mas passa alguém no comércio dele vendendo alguma coisa e ele não compra. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. Então a gente vê que o brasileiro, irmão, ele é pobre de mente. Não estou falando pobre de dinheiro. Pobre de dinheiro não é bom, mas também não é crime ser pobre. Não é bom. Mas ser pobre de mente é tão complicado. O que é pobre de mente? É aquela pessoa que ganha 10 mil por mês, você passa no comércio dele, vendendo um produto de R$ 1, ele ganha 10 mil e ele diz, está caro, não quero não. Nem compra e nem te ajuda com R$ 1. Aí esses infelizes falam assim, não, o governo tem que mudar. Não, o que tem que mudar é você, cabra ruim. É você, comerciante ruim, que tem que mudar. Ah, vamos colocar o Lula. Irmão, o problema não é Lula. A solução não é Lula. A solução não é Bolsonaro. A solução não é Ciro Gomes, não é candidato A, B e C. A solução é, se o meu povo, disse Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar a mim, se humilhar a mim, largar seus pecados, confessar os seus pecados, lá do céu eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Ou seja, tem gente que acha que pecado é só matar, roubar, estuprar, fazer isso, aquilo, outro. Isso é pecado. Todo mundo sabe o que é. Mas a soberba, a arrogância também é pecado, irmão. Porque ela está encravada no seu coração. Ela está encravada no seu coração. Então, primeira coisa, o vendedor de rua tem que se valorizar. Eu lembro que um tempo tinha um engraxante, engraxador de sapato. Ele engraxa sapato de social, de gravata e de terno. Eu olhava para ele assim e falava, mas esse cara é doido, como é que vai engraxar sapato de terno, de gravata? Hoje eu sei por que ele fazia isso. Porque o brasileiro não valoriza quem precisa. Se o brasileiro olhar para você e ver que você está precisando, ele termina de te arrebentar. Porque o brasileiro não tem amor, irmão. Lógico que tem aquela porcentagem, né? Que Deus fala no coração deles e ainda tem misericórdia. De 1.000 sai 10, mais ou menos, 15 de 1.000. É verdade. Essa é a verdade. Hoje tem comerciante que coloca comércio sem nenhuma experiência, porque é preguiçoso. Não quer colocar a mão no pesado, vai botar um comércio. Atende mal, ignorante, mal educado, avarento, ganancioso, prepotente. Você tá na beira do abismo e termina de empurrar. Por isso que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram um monte de panela de alumínio bem brilhosa, chega e iluminava. Chegou aqui, pegou os índios inocentes, mostrava as suas panelas brilhosas e dizia para os índios, vamos trocar nesse ouro. Os índios pegavam o ouro, os portugueses vinham aqui, trocavam suas panelas de alumínio no ouro, os índios via as panelas luminosas, brilhando, e suas pedras de ouro sem ser lapidada, não valorizava, achava aquele ouro inferior às panelas. E muitos portugueses enricaram, trocando suas panelas que traziam de Portugal brilhosas, suas panelas de alumínio, nas pedras de ouro.
dos índios. Mas por que isso já aconteceu? Porque o próprio Deus já sabia que brasileiro ia ser assim, tapeador. O próprio Deus já sabia que brasileiro ia ser bom para passar os outros para trás. Ué, missionário, o senhor não é brasileiro? Sou. Ah, missionário, o senhor é assim? Procure não ser. Procure não ser. Eu já fui vendedor de rua, irmãos. Procure não ser. Então, o primeiro conselho que eu vou dar, vendedor de rua, não desvalorize a sua mercadoria. Venda o seu produto de um preço leal, justo. Porque se você não valorizar o seu trabalho, né? Tem gente por aí vendendo saco de lixo por aí. Tem uns vendedores de rua que é tão pobre de mente que já estão quase dando, né? Não estão nem vendendo mais, estão vendendo tão barato que já estão quase dando, porque não valoriza os seus produtos. Agora, se você é vendedor de rua, não valoriza os seus produtos, imagina aqueles que você está oferecendo a eles. Imagina aqueles que você está oferecendo seu produto para eles comprar. Peraí, não se rebaixe muito. Se você se rebaixar muito, o fundo da sua cueca ou da sua calcinha vai se abaixar, vai se mostrar, vai ser visto. Não se rebaixe muito. Seja digno do seu trabalho. Trabalhar não é crime, pelo contrário, é valor. Valorize seu trabalho, você é vendedor de rua. Mas também faça o melhor. Não abuse também de preço, porque você vai pagar para Deus. Vista a sua melhor roupa, não tem não? Não tem roupa boa não? Tem não, né? Vista a sua melhor limpinha, um perfuminho cheirosinho e vá trabalhar. Porque brasileiro é egoísta. Ele olha para a aparência e se vê que você precisa, vai te deixar na mão. Porque a tendência do brasileiro, a tendência da humanidade já é ruim e do brasileiro é pior. Essa é a verdade. E você, comerciante, você só quer vender, né? Por isso que você está com essa bodeguinha aí, essa padariazinha aí, essa lojinha de roupa, que dificilmente entra um cliente para comprar de você. Sabe por quê? Porque você também não é uma pessoa que gosta de comprar. Você quer colher e não quer plantar. Não pode. Isso não existe. Então o comerciante, você passa ali, porque tem muitas pessoas que vendem, né? Na rua, pai de família, mãe de família, alguém que quer trabalhar na rua para pagar sua faculdade, seus estudos. E aí vai passando em loja, nos comércios. Aí o dono dos comércios, não, obrigado. A peste quer vender, não quer comprar. Sabe quando é que você vai vender? Você pode até vender meia dúzia de gato pingado, mas você não vai prosperar. Porque você não abençoa os outros para prosperar. E o vendedor de rua tem que valorizar o seu trabalho. Rico, mais pobre de mente. Já viu isso? Tem pessoas que é rico, né? Ganha 10 salários mínimos, ganha 10 mil reais por mês. Tem pessoas que ganham 10 mil reais por mês, você oferece um produto de 5 reais, de R$ 1. Ah, não, tá caro. Sabe por quê? Às vezes a pessoa ganha 10 mil por mês e você vende um produto e um vendedor de rua vende um produto de 5, 10 reais, ou de R$ 1, de R$ 1,99. Ah, não, tá caro. Porque você é um desgramado, pobre de mente. Você não acha caro. Não é que é caro, é porque você tem o prazer de humilhar. Não é que você acha caro. Você tem um prazer de humilhar. Cuidado, você pode sofrer a rua da amargura. Cuidado. Isso é uma profecia, irmão. Profecia é algo que vai acontecer. Então preste atenção, rico, mas pobre de mente. A pior desgraça do mundo, irmão, é pessoas pobres de mente. Era guarda dinheiro, passa fome, come ovo o mês inteiro. Não é que comer ovo é ruim, pelo contrário. Eu gosto de ovo, que é muito saudável. Mas tem gente que não sabe usufruir do que ganha para guardar, porque é pobre de mente. Ah, não, missionário, se eu não guardar, amanhã eu não vou ter. Não, se você não guardar, amanhã o governo não vai ter, né?
Porque às vezes você morre, não deixa para ninguém e fica para o governo. Avarento, soberbo, miserável. Essa é a verdade. Como é que um país desse vai crescer? Como é que Deus vai livrar esse país, como livrou o povo lá em Israel, das garras de Saul? Como é que Deus vai livrar um país desse, como livrou lá do Egito, das garras de Faraó? Não vai, porque o povo, a nação é injusta, é soberba. A nação é injusta, é soberba. Essa é a verdade. Então não é que eles acham um produto caro, é porque eles têm prazer de humilhar os outros. Eles têm prazer de humilhar os outros. E o Brasil, irmão, não é hospitaleiro. Eu sou brasileiro, mas eu falo a verdade, nós somos uma nação infeliz. Mas podemos mudar esse quadro. Como? Quando você se colocar no lugar de alguém que está passando na sua venda, no seu comércio. Jesus ensinou: fazei um pelos outros, fazei pelos homens aquilo que você quer que os homens façam por você. Brasileiro que ganha 10 mil, você passa na mesa que ele está ali, ele está na pizzaria, no restaurante, em algum lugar, comendo uma jantinha. Às vezes ele ganha 10 mil por mês, você passa oferecendo seu produto, ele fala assim, não tem como fazer mais barato? Não tem como fazer mais barato? Ou seja, a pesca é tão ruim, eu sou sincero, que ele já pede para fazer mais barato, porque o instinto dele já é de miséria, de pobreza. Às vezes ele tem até uma conta bancária, mas não come do melhor, porque ele guarda, pensando no futuro. Às vezes morre e não deixa nem para os filhos. Ou às vezes os filhos colocam ele no asilo, no orfanato, e vai desfrutar do que o retardado deixou. Porque não soube plantar. Não teve amor para plantar. Não teve amor para semear. Ele é soberbo, ele é avarento. Aí você diz assim, não, vamos botar o Lula no poder. O Lula tirou a pobreza do Brasil porque você está pobre. Não, irmão. Por que você está pobre? E eu não tenho partidarismo, não. Meu partidarismo é Jesus. É a verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade liberta. O problema do Brasil, irmão, não é o governo. É a nação. Se você ler na Bíblia, Deus sempre trouxe punição para uma nação pecaminosa. Sempre trouxe uma punição para uma nação pecaminosa. Às vezes a mulher está ali, o homem está ali comendo com a família inteira, do bom e do melhor, tem dinheiro suficiente, faz mais barato. Quanto é isso daí? É 3 por 10. Faz 4 por 10. Porque o bicho tem uma mente desgraçada. Brasileiro tem uma mente, pode nadar no dinheiro. É aquela pessoa que nada e morre afogado. É ou não é? Nada e morre afogado. Não valoriza os outros. Faz 4, é 3 por 10, faz 4 por 10. Só para ter o prazer de humilhar. Só para ter o prazer de humilhar. E vou falar para você. Não adianta, irmão, colocar governador, presidente, prefeito, porque não vai mudar nada. Nós temos o governo que merecemos. E o meu governo? Você pode dizer assim, missionário, mas você não tem o governo do Senhor? Tem, Jesus Cristo. Você não sabe, irmão, como Deus abençoa aqueles que não é soberbo. Então, às vezes, você ganha bem, mas você tem uma mente de pobre. Às vezes a pessoa ganha um salário e tem uma mente de rico. E às vezes quem ganha 10 mil vive pior. Passa mais necessidade.
passa mais aperto do que quem ganha um salário mínimo. Sabe por quê? Porque quem tem uma mente boa, constrói o que é bom na sua vida. Constrói o que é bom, o que é saudável na sua vida. Presta atenção, irmão. Cuidado. Cuidado. Presta a sua atenção. Ah, faz mais barato? Quanto é isso aí? R$ 5. Não faz 3, não. Porque o brasileiro, irmão, já tem uma mente. Eu vou falar. Já tem uma mente cheia de pecado, de avareza, de soberba, de orgulho, de prepotência. Essa é a verdade. Já tem um orgulho na mente, já tem uma mente desgramada. Essa é a verdade. Eu vejo na rua pessoas vendendo saco de lixo, né? Engraçado é que na rua tem pessoas que vendem 30 sacos de lixo por R$ 20. Ou 20 sacos de lixo por R$ 10. Você vai no mercado, você compra 5 sacos de lixo por 5. Ou seja, compra 10 sacos de lixo por R$ 10. E tem gente que não acha caro. Sabe por quê? Porque no mercado eles valorizam. Você vê, brasileiro é tão prepotente, o bicho é tão infeliz, que eles compram 5 sacos de lixo no mercado por R$ 5, mas não compra 20 sacos de lixo por R$ 10. Ou seja, eles compram 10 sacos de lixo no mercado por R$ 10, mas não compram a um vendedor de rua 20 sacos de lixo por R$ 10. Porque o bicho é tão avarento que escute bem, eles valorizam o produto do mercado, porque é no mercado, mas de vendedor de rua eles não valorizam. Eles não valorizam os produtos de pessoas no mercado, ou melhor, de rua. Eles compram 10 sacos de lixo no mercado por 10 reais, mas não compram na rua 20 sacos de lixo por R$ 10, ou seja, o dobro. Ah não, tá muito caro, porque é vendedor de rua. O Brasil é cheio de preconceituoso. É preconceituoso o brasileiro. Se você diz que não, você sabe que é, irmãos. Você sabe que é. Você sabe que é. O cara ganha 10 mil por mês. Às vezes vive pior do que quem ganha um salário mínimo. Sabe por quê? Porque a avareza dele, a soberba dele corrói. É tipo um câncer. Vai corroendo o que ele tem. Porque o bicho guarda tudo que tem para deixar para o futuro governo. Mas não come uma boa comida. Porque tem dó de gastar. O brasileiro é assim. Ah não, vamos colocar o Lula. Porque o Lula tirou a pobreza do Brasil, irmãos. Então no Brasil não tem mais pobre. Escute bem. Não deixe o diabo te enganar, irmão. Valorize o vendedor de rua. Valorize, ajude alguém. Às vezes tem pessoas ali, ó, trabalhando, vendendo uma jujuba, um doce, uma coisa assim, uma franela, um pano de chão, um saco de lixo, uma pipoca, um amendoim, né, um house, um tridente, trabalhando para levar comida para dentro de casa. E as pessoas não valorizam. É humilhado. Eu já vi pessoas passar em banca. Eu já passei em banca quando vendia na rua. E as pessoas olham para você com um olhar de nojo, de desprezo. Aí se você está trabalhando, o infeliz te rejeita. Se você está pedindo, vai trabalhar, vai caçar um serviço. Eu não entendo. Está trabalhando, é humilhado. A pessoa nem compra e nem te ajuda com R$ 1. Se vai lá para roubar, que não pode, né? Isso aí também não é a saída. Esse ladrão tem que ser preso, tem que morrer. Finalmente, irmão, o que você quer?
que você quer dessas pessoas? Se trabalha, você rejeita. Se pede, vai trabalhar. Se pede, é preguiçoso. Se vai roubar, que não pode, isso é um crime, não pode existir isso. Tem que morrer. E, finalmente, responda aqui abaixo, por favor. O que você quer? Brasileiro é avarento. E digo para você, vai vir coisas piores no Brasil. Porque o problema, irmão, não está no governo. Ué, missionário, o senhor está dizendo que o governo não é corrupto? Lógico que é. Não existe ninguém justo e perfeito. Mas o problema não está neles. Por quê? 2 Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, largar os seus maus caminhos, lá do céu eu ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, sararei o seu país, sararei o seu estado, sararei a sua cidade, sararei a sua família, sararei a sua vida econômica, sararei o seu corpo físico, se o meu povo que se chama pelo meu nome, irmão, se você chamar o nome de Deus, fazer as coisas certas, tirar do seu coração o egoísmo, a soberba, a avareza, a prepotência, a ganância, Deus remove o governo corrupto. Como removeu Saul do Egito. Saul teve que cometer um suicídio. Mas Deus não permite o seu povo ficar sofrendo nas mãos de um injusto, de um soberbo, de um ganancioso. Demore o que custar, demore o que demorar, Deus remove. Deus remove o povo, como removeu o povo do Egito das garras de Faraó. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Irmãos, pode vir um Jesus Cristo governar o Brasil. Pode vir Jesus, como Jesus veio a primeira vez. Todo mundo rejeitou ele, ninguém quis ouvir ele. Pode vir Jesus governar o Brasil, não vai mudar. Porque a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu sentarei com eles, cearei com eles e eles comigo. Deus bate na porta do coração. É preciso nós abrir o coração para Deus. E eu digo para você, irmão, pecado não é só roubar, matar, estuprar, isso é um crime violento. Mas arrogância, sugar sangue de funcionário, é pecado. Abajurar os outros porque tem dinheiro, é pecado. Poder ajudar algum irmão necessitado e não ajudar, é pecado. Iludir os outros, é pecado. Querer só para si, é pecado. Irmãos, até Jesus se viu ao mundo para mudar o mundo e esse país, ele não muda. Se o povo não abrir o coração, se o povo não mudar de atitude. A Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. O amor tem que ser sincero. E eu digo para você uma coisa. Em 2019, Deus me usou para profetizar que em 2020 ia ser de dor. E foi, irmãos. E eu digo para você agora, o ano que vem, e os anos que vem, se nós não mudar de atitude, se nós brasileiros, a nação mundial, a nação principalmente a brasileira, não mudar de atitude, não tomar decisões de fazer o que é certo, vai vir coisas piores. Empresários vão falir, bancos vão falir, rede de supermercado vai falir. Rede de atacadões vão falir. Pessoas grandes vão falir. Outros vão até morrer.
Escute bem, muitas grandes famílias vão ficar de luto. Vão morrer. Escuta o que eu estou te dizendo, muitas pessoas vão morrer. Por quê? Porque matou alguém? Não. Porque fez algum crime que a sociedade incriminou? Não. Mas por causa do egoísmo, da avareza, da prepotência, da soberba, do orgulho, patrões que se diz ser crente, roubando funcionário, humilhando funcionário na frente de clientes. Empresários, patrões que se diz ser cristão, humilhando, roubando funcionário, humilhando, falando dos funcionários, e também funcionários fazendo com os patrões. Vai vir luto. A Bíblia diz assim que a terra está de luto. A terra está de luto. A terra está de luto por rejeitar os ensinamentos de Deus. Para finalizar, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, do céu eu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, largar os seus maus caminhos, os seus pecados, largar o pecado, a avareza, a soberba, o orgulho, a prepotência, a ganância. Irmão, a riqueza é de Deus, mas temos que adquirir ela de maneira justa. E não temos que ser rico apenas pensando em nós, mas pensando no nosso próximo. Jesus diz: fazei pelos homens aquilo que você quer que os homens façam por você quando você precisar. Escute bem. Vai morrer muita gente, irmão. Mas tem uma saída. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a mim, me buscar, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, largar os seus pecados, lá do céu eu ouvirei e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, não coloque a sua confiança em governo. Porque se o Lula entrar hoje, você vai dizer assim: ah, saudade do Bolsonaro. Essa é a verdade. Ah, saudade do Bolsonaro. Porque o problema, irmão, não é o Bolsonaro. A solução não é Bolsonaro, a solução não é o Lula. A solução é Jesus. É nós se humilhar diante de Deus. É nós se humilhar diante de Deus. Essa é a verdade. Que Deus abençoe todos. Que Deus ilumine na paz do Senhor Jesus. Repito, tire a soberba do coração. Pare de humilhar os outros. Pare de desvalorizar os outros. Porque isso pode custar a sua família, a sua vida, e pode trazer para você e para a nação a morte eterna e a morte física. Essa é a verdade.